Fala pessoal, espero que vocês estejam gostando do curso até aqui. Nessa sessão eu quero falar um pouco para vocês sobre o conceito de material design e como ele é aplicado no desenvolvimento de aplicações para Android. O material design ele é meio que um conjunto de boas práticas para a gente desenvolver uma aplicação tanto mobile quanto web. E de alguns anos para cá os desenvolvedores do Android começam a aplicar isso bastante, né? E começaram a criar componentes e ferramentas que ajudam a gente a aplicar essas boas práticas aí no desenvolvimento de um aplicativo para o Android, tá? Se vocês derem um Google, vocês vão achar esses links aqui de referência, ó. Na página de desenvolvedores ele explica um pouco sobre o conceito de material design, mas basicamente aqui aplicado no Android são componentes visuais aí, são ferramentas nativas, né, que servem para a gente customizar o layout da aplicação para deixar a aplicação visualmente mais uniforme para todos os aplicativos. Tá? A ideia do material design é você ter uma aplicação bem clean, né? No começo as aplicações de celular e de internet, né, elas estavam cheias de brilho, sombra, né? Aqui o material design ele foca um lado mais flat para o design das aplicações, porque de uns anos para cá os caras começam a perceber que essa que é a tendência, né? Não é você encher uma aplicação de detalhe, brilho, assim, quanto mais clara for a aplicação, melhor vai virar a experiência do usuário, né? Então, aqui no Android, ó, do Android Lollipop para cá, os caras começam a colocar algumas ferramentas, tipo o toolbar que já existia, né, mas temas para você customizar a aplicação pelo toolbar, né? Eu vou mostrar isso para vocês. Eles inseriram dois componentes, que é o Recycler View e o Card View. O Card View é um cartão que você pode inserir componentes nele, e o Recycler View, uma lista que ela tem recursos de animação, de sombrinha. Você pode ordenar essa lista, não só uma lista normal, né, mas também na horizontal. Você pode fazer aquela cascata de células aqui, cada uma de um tamanho, né? Então, é uma lista, vamos dizer assim, mais... eu já ouvi essa explicação, mais flexível, né? Aqui no site do desenvolvedores, eles até falam umas explicações, permite exibir dentro do cartão e tem aparência consistente, né? Essas explicações aqui não são muito claras para mim, mas uma coisa que eu ouvi é que essas listas aqui elas são mais flexíveis a nível de visual, tá? Que você consegue customizar ela, colocar ela em outros formatos, né? Fazer animações para adicionar e remover os itens, né? Então, ele fala aqui da propriedade da sombra, das animações, né? Então, a ideia aqui do material design no Android seria os caras inserirem uns componentes mais legais aí para a gente trabalhar, tá? Que eles vêm a partir da versão Lollipop, né? E se você consultar esses links aqui de referência, vocês vão cair nesse site aqui no material.io. Esse site aqui, se você ver nessa abinha aqui, Colors, esse site ele mostra para a gente uma série de boas práticas, de regras, né, de guidelines, né, que ele chama aqui, para você construir uma aplicação visualmente atraente, que tenha uma experiência de usuário legal, né? Ele mostra para a gente essa aba Colors aqui. Depois vocês até assistam esses vídeos que ele demonstra aqui. Mas nessa aba Colors ele passa para a gente algumas paletas de cores, já com o hexa dessas cores, né? Então, para a gente não perder tempo uma escolhendo cor, né, aleatoriamente, outra para você já olhar aqui e já saber combinar as cores bem para a sua aplicação funcionar, né? Então tem umas paletas de cores bem legais aqui que a gente pode dar uma copiada aí no hexa das cores, né? E também tem uma aba aqui que ele mostra pra gente alguns ícones. Você consegue baixar esses ícones, são todos ícones flats, né? Percebam que é aquela, vamos dizer assim, aquela arte meio minimalista, né? Para que a leitura da aplicação fique bacana, né? Já que a gente está com um dispositivo pequeno na mão, e futuramente também a gente vai começar a fazer coisas para relógios, né? Então a ideia seria meio que padronizar essas aplicações
e o visual dessas aplicações e principalmente a experiência de usuário dessas aplicações aí. Tá legal, pessoal? Então, só para dar uma introdução aí sobre o que é o material design, o que é o tema, né? Isso daqui serve, você pode ver que os ícones eles estão até disponíveis em vários formatos, né? Se você quiser usar num site, uma aplicação de iOS também, é uma coisa meio genérica, meio universal assim, e dá pra gente aplicar em várias coisas aqui dentro do desenvolvimento para Android, tá? Se a gente vier aqui no Android Studio e criar um novo projeto, geralmente até agora a gente trabalhou, deixa eu colocar aqui, exemplos, Smart Design. Até agora a gente trabalhou com essa activity aqui, né? Quando você cria um novo projeto, ele te dá sugestões de templates para você iniciar a sua aplicação, tá? Só para vocês entenderem aqui, eu não vou mostrar todas, né, para não me estender muito, mas é legal vocês abrirem cada uma delas, fazerem um build, entender como que vem esse template inicial, porque até agora a gente só trabalhou com a Empty Activity, né? Se a gente for nessa primeira atividade, você vai ver que ele já vai te dar a estrutura de um menu, a estrutura de um botão de voltar, se você quiser habilitar, né? Um botão flutuante. Essa Bottom Navigation Activity, ele te dá uma estrutura de aplicação que você consegue ter uma barra inferior aqui, você consegue navegar entre essas tabs, tá? Tudo isso aqui, pessoal, a gente conseguiria começar de uma atividade em branco, tá? Ou até de uma aplicação zerada aqui, e aí adicionando isso com código que eu vou até mostrar um pouco para vocês aí adiante, tá? Aí você tem uma atividade de um Google Maps. Essa Navigation Drawer Activity também é um recurso novo. Se você clicar no botão aqui, ele vai abrir um menu lateral. Então é legal que a gente tenha um template de como isso pode ser implementado da melhor forma, tá? Eu não vou falar mais nada disso aqui, mas sugiro que vocês abram cada uma dessas aplicações, testem no celular, testem num tablet, né, no simulador de um tablet, para vocês verem como essas interfaces aqui se comportam, tá legal? No caso, por enquanto a gente vai começar a entender essa barra, essa action bar, né, essa barra de navegação, como adicionar um menu, um botão, um logotipo, né, como customizar essas cores, essa interface da aplicação. Então, por enquanto, eu ainda vou continuar usando a Empty Activity, mas dê uma olhada nesses caras aí adiante, tá legal? Então eu vou criar uma nova aplicação aqui, uma aplicação em branco. Lembra que essa aplicação em branco, ela já me dá uma action bar, uma barra superior, né, por padrão. Se você abrir a aplicação e der um build, você já vai ver essa barra inserida, né? A seguir, eu vou começar a mostrar para vocês como que a gente pode customizar essa action bar e depois a gente vai ver alguns desses componentes aqui do material design, vamos entender eles aí adiante, tá legal? Então, uma vez com a aplicação criada, pessoal, se a gente fizer aqui o build da aplicação e executar ela, a gente vai ver que existe um toolbar adicionado, porque essa main activity, ela já por padrão já está estendendo essa compat activity, que inclusive esse pacote ele vem com essa versão aqui, que é a partir da versão Lollipop, onde eles começam a introduzir o material design junto com o Recycler View, o Card, vocês vão ver que eles pertencem ao mesmo pacote, né? Aqui no caso, essa barra, essa toolbar, ela já é nativa de uma view que estende uma Compat Activity. Inclusive, se você vier aqui no Android Manifest, você consegue acessar o tema dessa toolbar. Tá? Se eu quiser, por exemplo, trocar o toolbar aqui, para, por exemplo, theme.compatlight. Vamos executar. Então, por enquanto o toolbar está azul, né? Se eu executar isso aqui de novo, então nós vamos ver que a barra ela trocou por um estilo de aplicação clara, na verdade, né? Então você vai ver que na verdade algumas cores padrão do aplicativo vão mudar também, porque o tema ele corresponde a um pacote de preferências de cores, né? Então se a gente trocar ele aqui para dark, por exemplo,
é esse aqui, ó, Day Night Dark Action Bar. Ó, vou executar ele de novo. Aí você vai ver que a barra, ó, ele inverteu as cores do texto, né, a cor padrão do texto e dá. Ou então eu posso remover essa barra daqui. Então eu falo assim, ó, qualquer um aqui, ó, light.noActionBar, por exemplo. Então você vai ver que a barra agora some, né? Ó, minha aplicação está sem barra aqui funcionando. Tá legal? A gente consegue também, se eu vier aqui no meu layout, eu consigo inserir os componentes do material design. Então por aqui, por exemplo, eu posso procurar aqui uma toolbar. Ó, se eu arrastar ela aqui, a gente coloca na mão aqui uma toolbar. Ó, se eu vier aqui no modo de texto, você vai perceber que o pacote, ó, o objeto, ele está vindo também dessa classe aqui da V7 Widget Toolbar. Tá legal? Por aqui, ó, você consegue customizar a cor dela, o texto, né? Então vamos setar aqui, ó, vamos trocar aqui o título dela. Aqui é, na verdade, app title. Vou colocar aqui Tito Petri, tá? Então quando a gente executar isso aqui, perceba que no tema eu estou usando o light, né? Então se eu executar isso daqui novamente, olha lá, então como minha barra está configurada aqui, tá? Com a cor, com o tema, na verdade, até eu mudar, trocar a cor do background, do texto, a cor padrão dela é do tema que eu escolhi. Então deixa eu só voltar ele aqui. Esse aqui, ó, o No Action Bar, ele vai deixar aqui, ó, deixar o tema da aplicação escura, né? Tá legal, bacana. Essa toolbar aqui, eu vou dar um ID para ela. Vamos deixar aqui, ó, minha toolbar. Perceba que o ID padrão dela era toolbar, né? Se eu quisesse acessar a toolbar antiga, né? No caso seria isso aqui, mas aqui ela não vai sumir. Você poderia usar o ID toolbar, que ele vai pegar a toolbar padrão aí, né? Dessa classe aqui da Compact-Active. No caso aqui, se a gente quiser obter aquele componente dentro da nossa programação, eu posso declarar aqui um objeto, ó, toolbar. Perceba que eu tenho que importar esse cara aqui, ó, o V7, tá? Eu vou declarar ela como toolbar aqui. E aí é só fazer o casting dela aqui. Achar ela por ID. Legal. E para inicializar essa toolbar aqui, a gente pode eu vou usar aqui esse comando, ó, set support action bar. E aí eu seto essa toolbar aqui como a toolbar ativa, né? E aí tem algumas coisas que a gente consegue customizar aqui na toolbar, né? A gente consegue colocar um botão de voltar, caso eu navegue para uma segunda atividade e queira voltar para cá. A gente consegue adicionar um menu, então eu consigo colocar um botãozinho aqui, quando eu clico ele abre o menu. Consigo colocar um botão aqui se eu quiser. Consigo inserir um logotipo aqui no topo, tá? Coisas padrões, assim. Se você pegar uma aplicação, um Instagram, você vai ver que ele usa todos esses recursos aqui. Você abre um menu aqui do lado,
ficar sempre o loginho da aplicação aqui em cima, tá legal? Então vamos fazer isso a seguir aí. Por enquanto a gente simplesmente entendeu aí o esquema do tema dele aqui, criou uma nova toolbar na mão, se eu não quiser. Tá vendo que aqui no caso eu não estou usando a toolbar nativa, né? Estou usando essa que eu criei. E aí eu só inicializei ela aqui e setei como a minha toolbar que está valendo, né? E aí a partir daqui a gente consegue configurar essas coisas que eu falei aí. Vamos ver isso a seguir. Então, pessoal, o primeiro passo aqui vamos adicionar o nosso menu lateral. Esse menu aqui, ele é um arquivo, é um layout XML que a gente pode criar, pode adicionar no nosso projeto aqui. Então, se você vier na pastinha res, primeiro você vai ter que criar uma pastinha aqui, ó, Android Resource Diretório, tá? E aí a gente usa um diretório do tipo menu. E dentro do diretório de menu, a gente cria um menu Resource File. Eu vou chamar de meu menu. E aí a gente vai ter um arquivo XML, tá? Você pode editar ele por texto ou pelo modo de design aqui. E o que eu vou querer nesse cara aqui vai ser um menu item. Ó, se eu arrastar ele para cá, ele já vai criar um item no meu menu, tá? Ó, esse menuzinho aqui, o item que vai aparecer. E aí você consegue customizar, por exemplo, o título dele. Vai ser, sei lá, contato. O ícone que essa aplicação vai ter. E se ela vai ser mostrada como um sub-item, né? Ou se ela vai estar sempre sendo exibida aqui, tá? Vamos criar 3 itens aqui, ó. O menu item 1, o 2. Então vamos pôr aqui, ó, contato, sei lá, home e favoritos, tá? Para a gente setar esse menu, para ele valer, né, para ele ser inserido dentro da nossa toolbar, a gente precisa usar um método, já que a gente está usando essa classe aqui, que ela já tem até um toolbar por padrão, né? Então existe junto dela um método que é o onCreateOptions. Vamos ver aqui, ó, create options menu, tá? Essa função aqui é a função que é disparada quando o seu toolbar é montado, é desenhado ali no seu layout, né? E essa que é a hora que a gente tem que avisar ele que esse cara aqui que está valendo como menu, tá? Então para isso você vai usar um get menu inflator .inflate e eu vou achar o menu, ó, r. E o retorno dessa função aqui é um verdadeiro essa função aqui ela está pedindo um outro argumento, na verdade, né? Que é o menu, que é esse parâmetro aqui que você inicializa ela, né? Então, usando esse método aqui, a gente consegue inserir esse layout que a gente criou como um menu nessa função no layout inflate, né? Então, vamos executar isso aqui para a gente ver. Aqui ele não apareceu o menu, eu imagino. Ó, ele está lá o menu, sim. Se a gente clicar nele aqui, então, você pode ver que ele já abre os itens que a gente selecionou. Vamos pensar por que ele só apareceu aqui na horizontal e não na vertical. Eu imagino que seja o seguinte, né? Eu criei aqui no meu layout, eu criei esse toolbar, né? Eu só arrastei ele para cá, ele está colado aqui na parte de cima, né? Mas ele não tem os constraints para se ajustar ao meu layout, a minha view, né? Então vamos criar esses constraints aí.
Então, eu vou colar ele em cima, do lado direito e do lado esquerdo da aplicação. Pode ver que agora, se eu executar, ele vai aparecer quando a orientação estiver na vertical, né? E eu também vou eliminar essas bordas dele aqui e vou deixar a largura dele no Match Parent, né? Opa. Match Constraint, né? Para ele se adequar à largura, mas não à altura, né? A altura é sempre fixa, tá legal? Então, deixa eu fazer mais um build aqui. Então é isso aí, ó. O menu está aparecendo aqui na horizontal e na vertical. E está se adequando à tela aqui, tá legal? Não pode esquecer dos constraints ali. Então a gente adicionou o menu. Lembra que no menu a gente pode customizar os ícones aqui, tá? Existe uma opção aqui, Show as Action. Se você deixar aqui, por exemplo, Always, então essa opção ela vai ser adicionada aqui, tá? Mas perceba que ele só vai deixar você adicionar a opção aqui se existir espaço aqui, tá? Ele não vai atropelar isso aqui. Então, às vezes ele aparece na horizontal, mas não aparece na vertical, né? Mas se a gente executar a aplicação de novo aqui, ó, você vai perceber que o favorito está sempre sendo exibido, né? Deixa eu ver aqui na vertical. Se você deixar mais que um, pode ser que ele suma por causa do título, mas os outros estão aqui dentro, né? Então, é mais uma opção que você pode clicar. Vamos importar um gráfico aqui para a gente utilizar. Então, eu vou pegar aqui a moedinha. Eu já vou pegar esse aqui, ó. Vou pegar uns ícones aqui. A gente já coloca todo mundo junto aqui, porque logo a gente vai precisar. Vou importar eles para a pasta Drawable, né? Copio e colo. E aí perceba que aqui você também consegue configurar um ícone, tá? Então eu vou usar aqui o ícone do felpudo e mais uma vez vamos executar aqui para ver. Eu configurei o ícone para o Home, né? Vamos deixar ele sempre mostrando, porque aqui dentro ele não vai mostrar o ícone, né? Ele só vai mostrar quando estiver aqui fora, né? E se você não quiser, você pode tirar o título também, deixar só o ícone, né? Ou se bem que nem é necessário isso, mas está aqui, ó. Um ícone, as nossas outras opções, tá legal? A gente só precisa saber agora como fazer o evento do clique nisso aqui, que também é bem simples, ó. É só colocar aqui, ó, item, favoritos, item home. Eu só preciso inserir o ID nesses item contato, tá? E aí voltando aqui na classe MainActivity, a gente tem outro método, né? Que é o onOptionItemSelected, que esse método também vem com essa classe aqui, com a app CompactActive, que deve importar uma subclasse que tem ele, né? E aí, quando o item é selecionado, a gente pode fazer uma verificação aqui, né? Então, por exemplo, eu posso dar um switch no item que foi clicado. Na verdade, eu não quero o item, eu quero o ID do item, tá? Então, eu falo item, né? Ponto get item ID, ok? Então, ele vai me devolver um int, que é o ID desse cara, e eu posso comparar ele aqui, ó, case, se ele for r.id. Olha lá, item contato, ele faz alguma coisa, tá? Então, a gente vai ter o item contato, item favorito, item home, tá? E esse método aqui ele tem que retornar o item
Vamos só adicionar aqui um log para cada um, ou um toast, né? Até mais fácil de ver. Então, clicou ali, ó. Clicou contato. Favorito e home. Tá legal? Então, só de associar os IDs e usar o método onOptionItemSelected, tá legal? A gente já consegue identificar lá, aplicar lá o evento de clique, cadê o simulador aqui? Nos itens do menu, tá legal? Então, mais uma vez aqui, vamos executar a aplicação, vamos ver o que a gente vai ter. Legal, favorito, home e contato, beleza? Outra coisa que pode ser interessante para a gente saber fazer é quando você navega entre outras atividades, às vezes é legal você ter um botão para voltar, tá? Então existe o toolbar, ele tem por padrão um back button aqui, e para ativar ele você tem que usar aqui um get support action bar. Ele vai obter a action bar que está setada, né? Na verdade vai ser essa daqui, ponto set display home button, não, home as up enabled, tá? Só de fazer isso aqui, e ele tem que devolver um true. Só de fazer isso aqui, então, a gente vai ter um botãozinho ali ativado, e se você quiser detectar o clique nesse botão, ó, basta você usar o ID home, ó, home as up, é isso, vamos conferir aqui, deixa eu só trocar aqui o toast, ó, clicou, tá? Que eu já tinha colocado home aqui como nome, mas esse home na verdade é o botão nativo dele, né? Que ele já sabe que é para você fazer a ação de voltar. Tá legal? Então você vai ver que ele vai até suprimindo aqui o texto, né? Mas você tem aqui um back button que não sei por que não funcionou. O ID, vamos ver aqui. Na verdade ele não é o home as up, o ID desse cara aqui é o Android. Vamos ver aqui, ó, Android.r.id.home. Tá legal? Porque ele tá, na verdade, como ele é um ID padrão, né? Provavelmente o Android deve referenciar em outro arquivo para você não se confundir, né? Então é isso daí, tá legal? Então com isso a gente já consegue fazer um botão de voltar e adicionar o evento de clique nesse botão de voltar. Beleza, ali agora funcionou. E a gente já consegue também adicionar um menu e os eventos de clique nesse nosso menu. Tá legal? Nós conseguimos também setar uma imagem aqui, né? Se você quiser colocar o logotipo da sua aplicação, né? Então, também obtendo aqui uma action bar, né? Uma toolbar, na verdade, você consegue dar um set logo, tá? E trazer, ó, um drawable, ó lá, r.drawable. Vamos pegar um ícone aqui qualquer, tá? Se você compilar a aplicação aqui, então, ó, o que a gente vai perceber é que a nossa aplicação ficou enorme aqui, né? O nosso action bar, tá vendo que ele ficou meio desfigurado aqui, porque na verdade esse cara aqui ele é eu tirei, né, o action bar padrão, né, e adicionei um na mão aqui mesmo, tá? E aqui no layout dele, você vai ver que a altura dele aqui, ó, ela tá um wrap content, tá?
Na verdade, o que a gente precisa fazer aqui é travar a altura desse cara, tá? E para a gente fazer isso, a gente tem que usar esse caminho aqui, ó, interrogação ATTR, é um caminho de algumas constantes, tá? Então, aqui dentro ele tem guardado, ó, o Action Bar Size, que isso vai depender da resolução da tela, né? Isso daí eu imagino que o Android deva setar algumas configurações dessa quando ele abre, que ele reconhece a resolução da tela, né? E aí, se a gente travar a altura dele nisso aqui, você vai perceber que aquele erro que a gente tinha lá, ele vai sumir. Deixa eu compilar ele de novo aqui. Então a gente tem um ícone adicionado aqui no topo da aplicação. Tá legal? E perceba que ele está todo desalinhado aqui, pessoal, porque lá no nosso menu a gente mandou aparecer aqui a opção do favoritos, né? Show as Action Always, né? Quando você marca o All, ele vai estar sempre aqui, né? Existe essa outra opção aqui, que é o If Room, né? Se houver espaço aqui, você mostra essa opção. Que isso faz com que ele mantenha alinhado ali as opções, né? Então, se eu deixar ele aqui, ó, If Room, você vai perceber que ele já voltou para cá, porque não tem espaço aqui. Ele está comendo aqui o tamanho do view. Quer ver? Deixa eu pegar essa outra aqui. Vamos tirar ela daqui, ó. Vamos deixar ela If Room também. Sem Always. Ó, você pode ver que agora o favorito já pulou ali para cima, porque agora tem espaço para ele, porque na opção Home aqui eu marquei o If Room também, tá? Deixa eu fazer mais um build aqui. Vamos ver como ele está se comportando. Então, possivelmente na horizontal ele apareça os dois e na vertical só um, né? Ó, então a gente já tem a aplicação aqui rolando, né? O nosso ícone está ajustado lá certinho, e se a gente trocar a orientação, ó, perceba que aqui na orientação na horizontal ele está aparecendo os dois ícones, né? E na vertical um só, tá legal? Então com isso aí a gente consegue configurar toda a nossa toolbar, né? Botão voltar, o ícone, o menu, configurar os botões do menu, os eventos de clique, tá legal? E aí a gente já começa a conhecer algumas práticas aí legais para layoutar o aplicativo, né, para fazer a interface do aplicativo, e vamos continuar aí entendendo mais alguns componentes aí do Material Design nas próximas aulas, tá legal? Até a próxima então, pessoal. Bom, pessoal, vamos continuar aqui conhecendo os componentes novos do Material Design. Um dos componentes novos que existem aqui, ó, se você vier aqui app compact, você vai ter o card view. Ó, arrasta ele para cá. O card view ele é um container que ele tem alguns recursos avançados ali. Ele permite você colocar uma sombrinha, arredondar as beiradas, e dentro desse container ele permite você carregar vários objetos visuais, tá? Eu vou carregar aqui para ele um texto. Pode ser um text view mesmo, eu vou só aumentar o tamanho dele aqui, ó, ele está aqui em cima. E eu vou carregar também uma imagem, um image view. Tá legal? Esse card view aqui, eu vou só reposicionar ele aqui. Vou deixar ele a 200 de largura e 120 de altura, tá legal? E dentro dele aqui, eu consigo configurar os elementos que estão inseridos dentro dele, né? Se você quiser dentro do card view, você pode também inserir um container aqui, por exemplo, um constraint layout. E aí, com esses componentes dentro do constraint layout, você consegue usar aqueles recursos de constraint, tá legal? Então, deixa eu só centralizar o card view aqui para a gente ver ele melhor. E dentro do constraint layout eu vou deixar a imagem aqui por cima. E o texto... O texto eu vou sempre
A imagem sempre alinhada acima do container e o texto. Aqui eu vou ter que abrir um pouco o card view, então diminuir a imagem. Eu consigo prender ela abaixo do texto, por exemplo, e nas larguras do meu container, tá legal? A altura dele aqui, por exemplo, tá legal? Vamos soltar aqui a largura dele. Soltar a altura. E aí você conseguiu configurar. O texto também eu quero ele preso nas larguras e o topo dele aqui. E eu quero o texto centralizado também. Tá legal? Uma coisa que dá para configurar aqui, ó, se eu pegar o meu card view e usar uma cor de fundo, ó, card background, vamos pôr aqui uma cor de fundo para ele, ó. Deixa eu trocar a cor do texto também. Eu consigo selecionar o card view aqui e dar, por exemplo, um corner radius, ó, vou colocar 20 aqui. Ele arredonda a beirada do cartão. Eu consigo também, no card view ele tem uma sombra, quer ver? Ó, card elevation. Ó, pode ver que ele projeta uma sombrinha aqui, tá legal? Então são alguns efeitos visuais e o funcionamento também do cartão. Ele é superior aí, ele tem alguns recursos a mais do que usar esses views, né, ou esses containers padrões aqui, tá? E aí então, de acordo com esses novos procedimentos aí do Material Design, a gente consegue usar o Card View em conjunto com a Recycler View, que é a lista, né, para produzir o layout das nossas listas, né, que é o que a gente vai fazer a seguir. Deixa eu só dar uma configurada nesse cartão, porque depois eu vou usar ele como um item da minha lista, né? Então, só vou diminuir um pouquinho o texto aqui. Legal, aqui tá bacana. E a imagem eu só vou trocar. Fit Center. Eu nunca lembro aqui. Center Crop, legal. E eu só vou remover essas margens aqui. Lá de cima eu deixo. Só quero remover essa daqui da imagem, ó. Tá legal? E nas laterais eu quero que o texto... Então é isso aqui o meu cartão. Ó, com isso a gente consegue já usar esse novo recurso do Material Design, que é o Card View. E na verdade ele é apenas um container para a gente fazer esses efeitinhos de sombra, de bordinha arredondada de forma mais fácil, porque aí futuramente você consegue usar esse componente aqui com as listas, tá legal? Então vamos ver na nossa aplicação só ele rodando. Tá, então isso aqui é o resultado que a gente vai ter na nossa aplicação. Ele não está bem alinhado ali, né? Por enquanto eu vou deixar ele configurado aqui, porque futuramente eu vou usar ele como célula do nosso Recycler View. Tá legal? Então vamos conhecer aí mais alguns componentes, depois a gente vai lá para o Recycler View e aprende como utilizar esse cartão como layout aqui. Tá legal?